Vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre amamentação, expectativa versus realidade. Estou aqui com a consultora Nayane Rego, que é consultora em amamentação, é fisioterapeuta e é, além de tudo, mãe. Então, De ela... 3. Mãe de 3, já passou pelo caso, né, de diversas formas possíveis. E a gente até fala que quando é mais de um filho, a gente tem experiências totalmente diferentes, né? A gente jura que vai para o segundo com a mesma... Sabendo de tudo. Sabendo de tudo, com a mesma experiência do primeiro. E hoje, no nosso bate-papo, vocês vão perceber o quanto que essa diferenciação entre o que a gente espera e o que acontece é que pode ser a chave de tudo que a gente sente, do que a gente vai trazendo, ou de angústia, ou de expectativas. E aí, vou colocar aqui o espaço para a Nayane se apresentar para vocês, para quem é da minha audiência, não conhece a Nayane ainda. Tenha um prazer de conhecer, porque eu já sou muito grata de poder contribuir minhas experiências, meu dia a dia e tê-la como amiga. Gente, eu sou Nayane Rego, sou fisioterapeuta, mais de 20 anos de formação, né? Consultora em amamentação, desde sempre apaixonada pelo universo da maternidade. Então, assim, antes de pensar o que é que eu vou ser quando crescer, qual era a profissão que eu queria, eu dizia, eu quero ser mãe. E hoje sou mãe de 3, já estão bem crescidos, e resolvi me aprofundar nesse universo da maternidade em relação à amamentação. Porque a amamentação é um momento muito delicado. A gente pensa que é simples, né, que é instintivo, e na verdade não é, né? O que a gente mais escuta são as mulheres reclamando: ai, eu não sabia que era assim, ninguém me avisou, tá machucando? Tá, é assim mesmo, depois quando calejar, sara. E a realidade não é essa. Então, para ajudar essas mulheres a passar por esse momento que deveria ser um momento de prazer, de tranquilidade, de forma mais eficiente, eu resolvi me aprofundar na parte da amamentação, para ajudar essas famílias a realmente ter uma amamentação plena e tranquila. Que maravilha. Então, se você ficar aqui até o final, o que você vai ter? Informação de qualidade, 2 pessoas que estão com a intenção de trazer orientações e informações que vão te ajudar a conduzir isso de uma forma mais tranquila. Para quem não me conhece ainda, eu sou Daniele Dourado, sou psicóloga, educadora parental, sou terapeuta de casal e de família e sou mãe da Áurea e do Álvaro, que é onde também eu consegui entender o quanto que a amamentação, a gente entra nela achando que é uma coisa e de repente se depara com outra. E isso, inclusive, nas minhas 2 gestações, né? Que cada um tem a sua peculiaridade, seja pelo momento, contexto de vida, o que você está passando, quem que está te ajudando, a rede de apoio, o lugar que você está, tudo isso faz muita diferença. Pelo menos no meu processo fez muita diferença. Então, hoje a gente vai falar sobre puerpério, baby blue, depressão pós-parto. Então, esses assuntos que a gente precisa ter informação para primeiro entender o que faz parte e aí, diante disso, já até se tranquilizar um pouco mais e saber o que também está ao nosso alcance em termos de como conduzir para que isso seja algo mais saudável. Para você, enquanto mãe, para o bebê também, para todos que estão ali nessa rede de apoio. E aí, eu lembro que eu acho interessantíssimo a gente começar. Ontem, na chamada dos stories, eu fiz uma pergunta, né, uma enquete sobre se quem está na fase de amamentação já passou por algum tipo de julgamento, né, já se sentiu nesse lugar de ser olhada, assim. E aí uma pessoa me respondeu, foi interessante, e ela falou, né, eu hoje em dia não consigo nem fazer a minha amamentação de uma forma natural. Às vezes eu tenho que sair do lugar que eu estou, porque aí a filha, né, ela comentou que a filha já tem mais de 1 ano, é aquele momento que as pessoas já se incomodam, já começa a colocar a data para começo, meio e fim de amamentação, e a gente sabe que não existe isso, existem os parâmetros, né, assim, de quem quer fazer até os 6 meses, ou quem quer ir até os 2. É tão singular, né, Nayane? É uma escolha tão própria, né? O que a OMS indica são 6 meses de amamentação exclusiva. E a amamentação até os 2 anos de idade. Até os 2 anos de idade, a criança está em pleno desenvolvimento. O cérebro dela, ela está ali no auge, no pico do desenvolvimento dela como um todo. E o leite materno é o melhor alimento do mundo. Quando a criança completa 6 meses, não significa dizer que ela vai ter que passar imediatamente para uma outra alimentação. O leite materno continua sendo a principal alimentação dela. E a partir daí, se essa criança tiver condições,
do próprio desenvolvimento dela, motor, por exemplo, sentar, se manter equilibrado, aí sim você pode introduzir outro alimento. Porque imagina só, se a criança não tem equilíbrio de tronco, como é que ela vai engolir de forma eficiente, sem engasgar? Então, essa criança precisa ter um desenvolvimento motor adequado para ter uma introdução alimentar adequada também. E isso tudo é aos poucos, né? É de pouquinho, é vendo o que é que a criança aceita, é você mostrando o que você consome para que a criança tenha vontade de consumir também, porque já está naquela fasezinha de pegar, de levar tudo à boca. Então, é tudo muito delicado, com muito respeito para aquela criança. Mas a amamentação deve fluir, sim, até os 2 anos de idade. E aí entram os julgamentos. É isso. Né? Eu sempre costumo dizer que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, porque toda mãe se sente culpada por não ter feito melhor, por não ter feito assim, por não ter feito assado. E eu costumo dizer que toda mãe faz o melhor pelo seu filho com aquelas ferramentas que ela tem naquele momento de vida. E a outra coisa que nasce junto com a mãe são os palpiteiros de plantão. Ah, mas aí todo mundo, no meu tempo não era assim, no meu filho não foi assim. E a amamentação muda com a mesma mãe de um filho para outro. É verdade. Um filho pode mamar muito bem, já nascer sabendo, e o outro precisar aprender. É verdade. Por exemplo, com o Álvaro, meu filho mais novo, eu consegui experimentar o que são as mordidas, que a Áurea não me apresentou, né? Então, assim, tinha dias que eu é isso mesmo, é verdade, e aí às vezes eu tinha que me morder, assim, e aí, claro, com a ajuda, inclusive, de pessoas especialistas na área da Nayane, eu consegui entender até a forma de fazer a retirada quando isso ia acontecer, né, Nayane? Que tem um jeitinho certo. Pode até explicar aí, porque às vezes pode acontecer de mães que não levaram ainda as mordidas estarem próximas a passar por isso, porque a amamentação não é só sobre flores, é sobre mordidas também, é sobre dores. Sobre dor. Assim, a amamentação não é para doer. Sentiu dor, a gente tem que entender que tem algo errado e alguma coisa que está acontecendo ali. A pega não está correta, não está ajustada, então a gente precisa perceber. E o que é que a gente deve fazer? Com o dedinho, você vai lá entre o seio e o cantinho da boca do bebê, rompe o vácuo, porque o bebê, quando ele está mamando, ele tem que fazer um vácuo para fazer a extração correta. Então, você rompe o vácuo com o dedinho e tira. Evita, gente, gritar, brigar com o bebê. Ele não sabe o que é que está fazendo. Ele não sabe que aquilo provoca dor. Então, quando o bebê já é um pouquinho maior, que começa a fazer essas mordidas, você tenta se controlar. Às vezes é difícil, eu sei, porque dói, machuca, Sim. né? Tenta se controlar, respira fundo, tira e fala, filho, assim não. Machuca a mamãe, dói, e tenta fazer de forma tranquila. Sim. Aquela criança está tentando se regular de alguma forma. Achei interessante, Ana, que você falou, porque eu me lembrei que um dos meus mecanismos de regulação era cantar. Então, para eu não estressar ou para não assustar, porque às vezes na hora daquela pega incorreta, né, a gente já faz um gesto que até o bebê sente, né? Isso. Tudo ele sente. Desde a gestação a gente sabe que é uma troca imensa de energia. E aí, é uma música que o Álvaro vai fazer 2 anos agora, né? Ele até sabe cantar, de tanto que às vezes eu tinha que cantar. Aquela do Rei Leão, que eu falava... E aí começava... Aí hoje em dia, depois eu vou gravar pra vocês ele cantando. Ele sabe a musicazinha do Rei Leão todinho, que era eu... Para poder não gritar com ele, eu cantava. Então, a gente tem que ir tentando ter uma flexibilidade diante daquilo que a gente é pega de surpresa, né? Isso. Porque aí, voltando para esse início do que seria essa expectativa em relação à amamentação, a gente tem sempre a ideia de que tem uma realidade e, de repente, a gente tem que viver um luto daquela expectativa, né? A quebra, assim, de ter que se dar conta de que não era bem isso. E aí, Nayane, eu queria até que você pudesse falar, eu me recordei aqui de uma amiga que está passando por isso recentemente, de ela ter falado que estudou tudo sobre. Ela fez cursos, né? Ela tinha uma consultora, até você pode falar se é o ideal fazer essa consultoria antes, durante, depois, qual que é o melhor período. Mas ela teve essa expectativa frustrada porque ela se preparou muito, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa preparação. A preparação... ela deve acontecer ainda no pré-natal. Por que no pré-natal? Imagina só,
No pré-natal, você está ali se preparando. Você está na expectativa da chegada do bebê, mas o bebê está lá na barriga, quietinho, tudo bem, e você pode fazer, teoricamente, o que você quiser, que ele está lá. Ele não está chorando, não está com fome, não está com sono. Você consegue absorver melhor. E a outra grande vantagem de fazer no pré-natal é que você consegue absorver, treinar de forma prática, porque também não adianta só um curso teórico, tem que ter a prática para entender. É por isso que a gente usa muito boneco, mamas didáticas, para que a pessoa consiga entender como deve fazer, o que deve observar e, acima de tudo, o que acontece no próprio corpo da mulher. Isso é muito importante. E a maioria das pessoas não é treinada para entender o que é que acontece no corpo dessa mulher, né? Então, assim, há uma montanha-russa hormonal que hormônios caem bruscamente com a saída da placenta, outros sobem com a chegada da amamentação. Então, vem um momento ali de muita tristeza por volta de uma semana e pouco, e a mulher começa a se questionar. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Como é que eu esperei tanto por esse filho? Eu queria tanto, eu tô feliz, eu amo meu bebê, mas eu tô com vontade de chorar. E se você não é preparada para entender que aquilo é normal, faz parte dessa montanha-russa hormonal que existe no corpo da gente quando a gente tem um bebê, isso fica mais difícil de ser enfrentado. E o mais importante é que tanto essa mulher, ela tenha esse preparo, como a rede de apoio dela. O parceiro, a mãe, uma tia, quem for ajudar. Porque todos precisam estar cientes daquela condição, de tudo que pode acontecer para poder ajudar. Eu costumo dizer para as minhas pacientes que fazem o curso, treinamento pré-natal, que quando isso acontecer, que mais ou menos coincide ali no período da apojadura, que também é variável dependendo do tipo de parto, né? A apojadura, que é a descida do leite, aquele leite mais volumoso. Então, deu vontade de chorar, tá triste, já olha quantos dias está mais ou menos ali. Ok, então eu vou entregar o bebê para alguém da minha confiança, vou entrar no chuveiro, aquele banho que lava a alma. Chore o quanto você quiser. Isso vai trazer um novo ânimo, porque essa mulher tem segurança para entender que aquilo é normal. É interessante, Nayane, que você falou, porque é tão normal que existe nome para isso, né? A gente tá falando aqui do baby blue, Exatamente. Que é um período que emocionalmente tem toda essa questão hormonal e é esperado muitas vezes que, né? Como a Nayane falou, é esperado que essa tristeza venha e que a pessoa que está ali do lado, eu me lembro do meu puerpério, né? Meu esposo, a gente já tinha tido momentos que eu conversei com ele sobre isso, e aí tinha horas que eu não queria ouvir vozes, sabe? Tinha horas no meu puerpério ali que eu dizia assim, não, hoje eu não quero receber ninguém. E era tão montanha-russa isso que a Nayane tá falando, que tinha momentos que eu falava, cadê as pessoas que eu queria que estivesse aqui? Não tem ninguém do meu lado, né? Então é uma mistura de solidão com eu realmente quero ficar só, que se você for observar, nem passa no psicotécnico, que é uma mudança tão grande de humor, de respostas, assim, brincadeiras à parte, que a gente precisa entender que quando a gente sabe dessa informação, de que é esperado, e quando o outro, que seria essa rede de apoio, também sabe sobre tudo isso, a gente tem aquela parte da empatia, né? Do outro que se coloca no seu lugar, tem aquela sensação de validação do sentimento, porque não tem nada pior quando você passa por tudo isso e ainda se sente julgado pela pessoa que está do lado, né? E a maioria das pessoas não entendem. Quando a mulher diz, eu não quero receber. É mal educada, ou besteira, é frescura. E tem mulheres que passam tranquilamente pelo baby blue. Tem outras que é bem pesado. E pesado é interessante porque, assim, uma vez que passou desse período que é o baby blue, que aí já começa um período que passou, por exemplo, de 2 semanas, que é o considerado natural para esse, é um parâmetro, né? Aí você já tem que observar um pouco melhor se aí já é um choro mais excessivo, uma tristeza mais profunda, se está afetando a tua relação com o bebê, porque daí a gente realmente já pode estar configurando para um outro lado, que seria a depressão pós-parto, né? E tudo quando a gente fala sobre isso, não é para causar esse temor, esse medo, é mais que você realmente entenda sobre a informação e tenha um movimento mais preventivo, né? Eu acho que essa é a questão. Eu sei que tem pessoas, inclusive, que ainda não tiveram bebê, gestantes que estão nos assistindo e que precisam já até compartilhar essas informações com essa rede de apoio para que
muitas vezes, isso que seria uma tristeza considerada normal não precise evoluir, né? Porque o caminho de volta é isso, é esse apoio, essa rede que a gente precisa O ter. respeito pela mulher, pela opinião dela, a maternidade é dela, a amamentação é dela, né? Então, precisa ser respeitada essa vontade, né? Como ela quer levar isso? Isso. E quando a gente fala dessa parte de o quanto que às vezes a relação da amamentação é você mesmo e o bebê, e o quanto que às vezes essas outras pessoas entram. E nesse comentário que eu fiz de uma, né, da pessoa que comentou sobre o julgamento, ela comentou, Dani, é tão difícil porque assim, é um momento que você está precisando tanto de colo e as pessoas estão ali para te apontar dedos. Então, assim, é totalmente contraditório aquilo que você tem como expectativa e aquilo que você recebe, porque a sociedade ela não é preparada. Não mesmo. Ela não é preparada, às vezes, eu lembro de situações que eu tinha que ficar me desdobrando para esconder meu seio, porque eu não podia estar amamentando em público, e tem vários debates aí, polêmicas sobre deve ou não amamentar em público. E aquela coisa toda. Minha mãe era uma das que dizia, cobre isso aí! E aí eu dizia, mãe, calma que eu ainda tenho que lidar com o menino, com a posição, com a pega, com o meu hormônio. Parou, pera. Então, assim, é aquela hora que você tem que meio que, talvez, até fazer uma bolha de proteção, uma bolha que você se coloque dentro com o seu filho e entenda que aquele momento de relação ele é muito mais importante do que esse olhar que você vai ter que ter para fora, né? E o puerpério, ele é muito sobre isso. É aquele olhar mais para dentro, é esse viver todas essas emoções que fazem parte. E até a forma como você vivencia esse puerpério, né? Que aí tem uma informação importante, né? A gente não considera o puerpério só aqueles 30 dias. O puerpério, ele São muitas 2 vezes anos. pode, né, Durar Nayane? até 2 anos ou mais. Pronto. Tem gente que nunca saiu do puerpério. Durar 2 anos ou mais. E aí, nessa ideia de durar 2 anos ou mais, é um tempo suficiente, às vezes, para a gente se perder no meio do caminho, né? E a gente tem que estar sempre nesse olhar muito atento. Entre suprir as necessidades desse bebê, mas não deixar de suprir a nossa. Eu acho que é uma parte muito importante, né? Porque quando o bebê nasce, ali nasce também outra pessoa, outra mulher. Aquela mãe nasce junto para aquele bebê, seja o primeiro, o segundo ou o 10º. A mãe nasce junto ali. E a mulher, ela precisa se reencontrar. E não é fácil. Você, de repente, tinha sua vida toda sob controle, você fazia o que você queria. E agora, tudo está relacionado ao seu bebê. Eu costumo dizer muito para as minhas pacientes o seguinte: os meus já estão grandes. Hoje, eu sinto saudade até das noites mal dormidas. Só que quem está no olho do furacão, no auge daquele puerpério, não quer saber dessa informação, não. Porque é desesperador. Gente, quando a gente para pensar que privação de sono já foi usado como método de tortura, então se coloca no lugar de uma mãe que não está dormindo de jeito nenhum. Que ela precisa cochilar ali na hora que o bebê está dando aquele cochilo. E às vezes não é reparador. Olha a quantidade de energia que demanda amamentar. É muito alta. Ou seja, você está se consumindo para alimentar outro ser humano que depende única e exclusivamente do alimento que você vai oferecer para aquele ser humano. É uma responsabilidade muito grande, né? Então, assim, as mães ficam muito estressadas. E é normal. Então, eu costumo dar uma dica de organização da sua vida, da sua casa, e você também se preparar para aquilo. E se preparar de que forma? Eu vou viver o meu puerpério. Nesse momento, eu estou voltada única e exclusivamente para o meu bebê. Isso transforma a realidade, a perspectiva com que aquela mulher vive. Isso é verdade. Porque se ela está entendendo que aquele primeiro momento da vida do bebê, ela vai viver para ele, ela deixa de se preocupar. Ela não para pensar que tem uma festa. Poxa, eu estou perdendo. Não. Eu estou ganhando, porque eu estou com o meu bebê. E aquilo ali, uma hora vai passar. Né? E aí ela vai ter dado o melhor para aquele bebê. A atenção, o contato, ser uma mãe menos estressada, né? Viver aquele momento e saber que aquilo passa. É verdade, até porque quando a gente fala do estresse, né, isso afeta inclusive a produção do leite, né? A gente sabe que toda essa conexão, inclusive é importante quando a gente fala sobre o leite, lembrar daqueles termos, Nayane, que as pessoas costumam usar, do leite fraco, né? Fala aí para as pessoas com a tua experiência. Existe leite fraco, Nayane? Não existe leite fraco. O leite que você... Olha, a natureza é tão perfeita, para vocês terem uma ideia.
você tem 2 filhos. Um já está em fase escolar e o outro é recém-nascido. O que está em fase escolar apareceu resfriado, com a gripe, e às vezes você já entra naquele desespero que o pequeno vai também gripar e esse pequeno não chegou a gripar, por exemplo. O que é que acontece? O que é que justifica isso? O que justifica é que, através do contato da boquinha do bebê com o seu seio, o seu organismo começa a entender que aquele bebê está sendo atacado. E ele produz anticorpos que são passados através do leite para combater esses vírus que estão atacando o seu bebê. Obviamente que a gente, por exemplo, está passando por uma onda de bronquiolite. A gente não vai ficar simplesmente confiado nisso. A gente tem que respeitar o recém-nascido. Não é para estar colocando ele em contato. O que eu quero mostrar com esse exemplo é que o seu organismo sabe o que o bebê precisa. E essa história de ter que secar uma mama toda para vir um leite mais gorduroso, isso já caiu por terra também. Por quê? O leite, ele muda de composição, inclusive ao decorrer do dia. Né? De manhã é mais rico em carboidrato e ele vai mudando de acordo com os horários do dia, de acordo com a necessidade do bebê. Então, essa história de leite gordo também não existe, de ter que esvaziar uma mama toda. Então, o leite fraco, o que é que pode, no máximo, acontecer? É você não ter uma alimentação adequada e isso prejudicar a sua produção. Certo. Mas o leite é produzido de acordo com a necessidade do bebê. Olha que legal. E aí, quando a gente percebe toda essa relação da produção, né? Esse sentimento mesmo ali de que é uma fábrica, que quanto mais o bebê suga, mais esse leite aparece. Eu me lembro no meu puerpério, assim, que tudo é a visão, né? Como a Nayane colocou, é como você bota o seu olhar para aquilo. Eu lembrava que na madrugada, assim, eu me apegava a algumas ideias e eu abraçava a lua. Eu comecei a gostar da lua. Eu disse, a gente vai ter que fazer uma amizade. Ou a gente faz uma amizade ou a gente se intriga para sempre, né? Nessas madrugadas. E é interessante, porque assim, eu tô com o Álvaro vai fazer 2 anos agora. Eu amamentei a minha filha mais velha até 3 anos e 1 mês, né? E o Álvaro, eu tô amamentando até os 2 agora. E eu me lembro, assim, de quanto que é interessante, porque nessa história de eu conseguir definir quanto tempo eu queria para passar na minha amamentação, e tinha todas essas pessoas falando sobre esse tempo, se era curto, se era longo. É tão importante a gente ter autoconhecimento e ter a decisão, porque, por exemplo, a minha filha de 3, eu amamentei até 3. Com o Álvaro, eu decidi que eu queria ir na minha amamentação até os 2 anos dele. Então, eu tive essa consciência há uns 5 meses atrás, que foi quando eu tive a oportunidade de ir fazendo o desmame gradual. E estou nessa fase de fazer o desmame, que aí em outro momento, no outro podcast, a gente pode falar sobre essa parte do desmame, né? Que é importante também quando a gente fala da amamentação. Mas essa coisa de primeiro você entender que ali é uma relação sua com o bebê, já começa que esse julgamento, você começa a tampar um pouco mais os ouvidos para o outro, né? Você começa a ouvir mais a voz ali do coração, o seu instinto de mãe, começa a ter aquela certeza de que é um relacionamento a 2, que vai ser uma decisão que vem do bebê para você, ou seja, tem momentos que você queria amamentar por muitos anos e o seu bebê decidiu parar antes, né? Exatamente. Então, é um relacionamento a 2, que às vezes o bebê vai romper primeiro. E outras vezes não, você vai estar desgastado, ou você vai estar consciente, ou já vai estar satisfeita, não quer dar passos a mais, e você também vai ter que fazer o primeiro passo. Então, nessa ideia do relacionamento a 2, quando vem um terceiro, é a hora que você diz, espera aí, o relacionamento é a 2. Ah, mas eu sou tua rede de apoio, então me entenda. Então, entenda que é sobre isso, né? Está a grande importância da informação. E a informação de forma segura, de fonte segura, do preparo para essa amamentação, para esse puerpério. E esse preparo, ele não só diz respeito, por exemplo, à consultoria em amamentação, né? Você deveria, se está grávida, já buscar o pediatra, por exemplo. Eu sempre me pergunto, como eu vou entregar o meu bebê para um pediatra que eu não conheço? Eu vou ter ali, no mínimo, 7 dias até a primeira consulta. Nasceu até a primeira consulta. De 7 a 10 dias, no máximo. Você tem esse período aí, sozinha, sem saber o que é que vai fazer com esse bebê.
sem nenhuma orientação. E aí, às vezes, você vai para um profissional que você não se identifica. Você não lhe trouxe confiança. Como é que a gente faz? Para marcar outro e tudo, demanda tempo. Então, o ideal é que a gente esteja buscando profissionais também para ser nossa rede de apoio. É a consultoria em amamentação, é o pediatra, é uma nutricionista, é a própria psicóloga, para te ajudar a se entender nesse período de mudança. Porque é um período de mudança muito grande na vida da mulher. É verdade. Né? E olha a responsabilidade na hora, o cuidado que você tem que ter. Porque a responsabilidade deveria ser do profissional, mas cuidado até na hora da escolha dessa pessoa. Até para entender se ela tem valores um pouco semelhantes com o seu, uma visão de mundo um pouco semelhante. Por que eu falo isso? Porque a Nayane citou nutricionista, né? Fazendo parte dessa rede de apoio. Eu tive que ouvir de uma nutricionista que eu já deveria ter parado de amamentar, né? Da nutricionista. E aí, foi um choque de realidade, porque eu falei... A única coisa que eu conseguia pensar era... Mas eu ouvi dizer que o leite materno, ele é o melhor alimento do mundo. Você trabalha com alimentos. Você está pedindo para eu encerrar e parar de dar para o meu bebê o melhor alimento do mundo? Então, assim, foi aquela hora que até ela mesmo parou, pensou no que estava dizendo. Não, mas eu quero dizer, mas eu quero... E aí... Tudo bem que eu estava lá como... Porque ela falou assim, não, o que eu estou falando é em relação a você ter cuidado disso, não gerar uma dependência, porque ela já tem mais de 2 anos, né? Já tem quase 3, não precisa mais. Aí eu disse, dependência que você fala é emocional? Aí ela não, mas tudo bem, com relação a essa daí eu acho que está tudo tranquilo, né? Não precisei dizer que eu era psicóloga, que entendia da área. Não, mas o que eu quero saber mesmo da sua parte é se esse é um alimento que eu devo cortar, porque ele faz mal ou não para o meu filho. Então, entende que eu tive essa postura de poder confrontar. Mas tem pessoas... né? Mas aí é o detalhe. Tem pessoas que vão se sentir constrangidas com a informação, vão se sentir num lugar de não poderem nem contra-argumentar, vão apenas ter que engolir uma verdade porque veio de um profissional. Aí é esse cuidado que a gente tem que ter dessa rede que está sendo parte, né? E essa é a grande vantagem de se preparar antes. Porque você ter esse contato com um profissional antes, você consegue entender se você se conecta com esse profissional ou não. Porque, já pensou, se você vai lá, contrata uma consultora em amamentação que não tem os mesmos valores que você, né? Você quer uma coisa e ela está querendo outra. Então, pode acontecer com qualquer profissional. Com o pediatra, com o seu obstetra, né? Então, a gente precisa se preparar para a chegada desse bebê como um todo e ter uma rede de apoio treinada e uma equipe que te acompanhe com o carinho que você merece, com a informação segura, eficiente, que te traga resultados, que te dê realmente apoio. É verdade. Eu fui esses dias para o chá de revelação da minha prima, né? E aí, eu lembrando e comentei um dia com a Nayane que tá tendo até uma nova onda que eu achei super divertido e legal, de você não ir para esses momentos festivos só para a festa em si, né? Mas talvez até criar com as primas, amigas, momento em que elas vão para dentro desse lugar, dentro dessa casa que está precisando dessa organização que a Nayane falou, e às vezes já ajudar ali tá precisando de ajuda para a cômodazinha ficar tudo ok. Vou limpar aqui, vamos lá ajudar ela a lavar as roupas do bebê, né? E toda essa preparação que é interessante, né, Nayane? Esses dias, eu até postei no Instagram, repostei um vídeo que eu achei, assim, super bacana. Eram, acho que 5 amigas e uma delas tinha tido bebê. E ela tinha comentado com as amigas no grupo lá que estava meio estressada, que a casa dela estava bagunçada, né? Ou seja, é uma nova realidade para a mulher. Ela não tem tempo nem de tomar banho. Imagina de arrumar a casa. E as amigas foram lá, todas equipadas, e fizeram uma mega faxina na casa dela. Essa mãe chorava tanto de alegria, olhava assim, sem acreditar. Então, às vezes, a gente vai e chega naquela casa e pergunta, como o bebê está? Tá mamando? E aí, às vezes, não tá mamando tão bem, teve um probleminha ali, às vezes... Qualquer intercorrência, aquilo já derruba a mãe. E quando a gente chega com um olhar de empatia, observa como é que tá aquela mãe, oferece, tá com o pé inchado, oferece uma massagem nos pés, vai lá e faz. Viu que a pia tá cheia de louça, vai lá discretamente, lava, não pergunta, vai lá e ajuda. E do mesmo jeito, antes de nascer, como a Dani falou, às vezes ela tá com um barrigão imenso, tá indisposta, não consegue fazer nada, vai lá e ajuda.
Isso faz muita diferença. Isso sim, Sem é a rede de apoio, né? Sem julgamentos. Aí a gente tem que ter esse cuidado, porque tem a rede de apoio, né, e a rede de agouro. Então, vamos ter todo esse olhar e esse cuidado. Eu gosto de dizer, Dani, que assim, as avós também deveriam ser preparadas. Porque hoje, por exemplo, o meu filho mais novo tem 13 anos. Uhum. Há 13 anos atrás, não se falava tanto em consultoria em amamentação, né? Então, não tinha tantas pesquisas mostrando a importância de ter uma consultoria, que tem técnica para amamentar. Então, a gente amamentava do jeito que dava. Imagina no tempo das avós. Era bem diferente, né? Então, às vezes a gente chega, a avó quer dar água, quer dar um chazinho. Ah, mas você tomou e nunca morreu. Mas é bom para esse bebê? Uhum. Não é. Se está em aleitamento materno exclusivo, não precisa tomar água. E aí, aquela avó, aquela tia mais velha, ela vai querendo impor a sua realidade de não sei quantos anos atrás para aquela mãe. Gente, isso estressa, isso tira do sério. E daí a importância, eu sempre abro, quando eu vou fazer o treinamento para a gestante, eu deixo que traga, além do parceiro, que traga. Quem vai te ajudar? É a tua avó? É a tua sogra? Porque isso faz muita diferença. Quando a gente chega na maternidade para atender e ajudar, que a avó já está sabendo, aquela tia já está sabendo, elas entendem rapidinho, porque elas já foram treinadas, e ali elas já se tornam grandes ajudantes. Eu cheguei uma vez para atender na maternidade, estava uma sogra e uma mãe, né? A sogra tinha treinado, a mãe não. Chegou ao ponto de, na saída da maternidade, aquela mãe dizer que não, a que estava, que tinha tido neném, dizer para a mãe dela que não queria ela na casa dela. Uhum. Por quê? Porque ela não entendeu o que precisava ser feito e queria impor a realidade dela. Olha a gravidade, preferia a sogra do que a mãe. Uhum. Isso depois gera uma ruptura familiar terrível. Então, é muito importante que todo mundo se prepare. É verdade. E aí, uma coisa que eu acho bem interessante quando a gente fala de família, né? Muitas vezes tem esse lugar, dependendo de como você é enquanto pessoa. Às vezes você é aquela pessoa que é evitativa de conflito, né? Não vou falar porque vai ofender, ou então eu vou só guardar, eu vou internalizar. E esse guardar, internalizar, a gente sabe que é como se fosse aquele balãozinho, né? Que todo dia vai enchendo, e uma hora estoura. Às vezes sai até como você não gostaria que saísse. Ou se não sai, você, ao invés de explodir, você implode, né? Que eu acho que é mais delicado ainda, é quando você implode. Porque aí, nessa hora, quem tem que pagar a conta é você e o bebê. Porque todos vão sofrer ali com aquela instabilidade emocional, com aquilo que está acontecendo no momento. Então, eu acredito, assim, que isso que a gente está falando é muito importante que todos que estejam nesse redor possam usufruir de conhecimento. Você pode até dizer, né? Você pega esse pedacinho desse vídeo aqui que você gostou, que a Nayane tá dando uma dica para as avós. E aí você joga assim, aí você diz, não, foi do nada. Oxe, esse vídeo caiu aí pra quê? Do nada. Não, fui eu que mandei, não. Acho que foi o universo, o destino. Se você tiver um tempinho, você assiste. Porque às vezes o santo de casa não faz milagre, às vezes a gente vai entrar realmente em conflitos e a pessoa vai achar que é só algo pessoal, quando às vezes a informação vem de um profissional, ela pode ser vista e ouvida de uma outra forma. Claro que o ideal de tudo isso é que você ganhe cada vez mais encorajamento para poder dizer e ser o que você é na sua essência. Essa congruência interna, ela ajuda muito, sabe? Realmente você se apropriar daquilo que você está sentindo. Às vezes a emoção ela é aparentemente negativa, mas todas as emoções elas têm a sua função. Muitas vezes até a tristeza ela tem essa função positiva nesse processo. Depende de como você olha para essa emoção e de como você conduz. Mas se sozinha você sente que não está conseguindo, tá aqui, eu e Nayane como profissionais, a gente está mostrando para você que existem profissionais que estão para te ajudar e que pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é inclusive sabedoria, é prevenção, é um cuidado que você tem com você e principalmente também com o seu bebê. E eu gostaria de agradecer a presença da Nayane, dizer que foi, assim, fantástico. É sempre muito bom, Nayane, conversar com você. Eu é que agradeço, porque, assim, é uma oportunidade de tratar de um assunto delicado, que, às vezes, a gente tem vergonha de falar quando a gente está vivendo e não consegue se entender. E eu acredito que esse bate-papo com você trouxe muita clareza
para muitas mães que estão precisando e que estão vivendo esse puerpério, esse turbilhão de emoções. Que maravilha. E se você sente que essas informações, elas te ajudaram, não deixe de enviar para outras mães, porque isso é criação de consciência comunitária, de social, que muitas vezes a gente tem esse julgamento social como algo bem pesado. E quando a gente vai construindo isso em conjunto, a gente vai diminuindo essa sensação para todos. Então, que esse vídeo chegue no máximo de famílias possíveis para poder a gente Mandem ter. para os pais, para as avós, mandem para todo mundo, porque eles é quem vão apoiar essas mães também, né? Exatamente. Manda para as amigas, que aí agora, além do chá de bebê de revelação, tem um chá de cuidado, né? Vamos inventar um nome aí, vamos criar. E espero vocês aqui novamente para outros episódios do podcast Gerações. É sempre um prazer trazer informação. Contem comigo para o que precisarem na jornada da maternidade. Um abraço a todos.